Fala Dev, hoje eu tô aqui para contar para você o mínimo que você precisa saber antes de programar. Fique tranquilo que vamos desvendar tudo isso agora mesmo. E se é a sua primeira vez aqui no canal da Backfront, inscreva-se agora e dê um like no vídeo e vamos lá, bora codar. O que é a base da programação? É a primeira coisa que a gente precisa saber. Sempre que alguém pergunta isso, vai vir uma resposta do tipo: ah, você precisa aprender lógica de programação, ah, você precisa ser muito bom em matemática, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, álgebra, ah, precisa saber de inglês também. Então assim, sempre que você começa, se você levantar a mão numa sala e falar assim, poxa, eu queria aprender a programar, a primeira coisa que vai vir deve ser algo parecido com o que eu acabei de falar aqui para você. Mas será que é isso mesmo? Será que faz sentido ir por esse caminho? Vamos entender? Vamos entender isso junto? É importante você saber que a base da programação é composta por seus fundamentos, assim como os esportes. Antes de você tentar arremessar uma bola de basquete, você precisa aprender a correr, a respirar corretamente, arremessar bolas de 3 pontos, bolas de 2 pontos. Para cada tipo de cesta, para cada tipo de arremesso, movimento dentro da quadra, existe um fundamento por trás daquilo. E na programação é exatamente desta forma. Para cada movimento que você faz, para cada código que você faz como programador, existe uma base, existe um fundamento por trás daquilo. E como no esporte, se você não entende, se você não aprende o fundamento, dificilmente você vai conseguir executar aquela tarefa da maneira adequada, com a maior e melhor performance. E um desses fundamentos é a lógica de programação. A primeira coisa que você deve estudar é esse tema, lógica de programação. A lógica nada mais é do que organizar os seus pensamentos de uma forma que você consiga solucionar um problema passo a passo. Essa lógica, ela pode ser praticada sem nenhuma linguagem de programação, apenas com papel e caneta. Comece com exemplos simples e vá aumentando a complexidade dos problemas aos poucos. Tente aí você pegar um papel e caneta e organizar em passos o raciocínio lógico que uma pessoa precisa para escovar os seus dentes. Exemplo, pegue a pasta de dente, abra a pasta de dente, pegue a escova, coloque a pasta na escova, escove os dentes até que fiquem limpos, escove a língua. Enfim, você consegue categoricamente citar algo como uma lógica para escovar o dente. Por quê? Porque isso faz parte do seu dia a dia. E na programação funciona dessa forma. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente pratica, mais esses algoritmos ficam naturais para quem os estuda. E falando em algoritmo, esse é o próximo fundamento. Depois de você entender a lógica de programação, você precisa aprender sobre algoritmo. Um algoritmo é um conjunto de instruções que resolve um problema. Por exemplo, escove os dentes enquanto eles estiverem sujos. Essa é uma instrução clara. Se você estivesse trabalhando em um programa de computador, você faria com que esse programa fizesse a escovação do dente até que os dentes ficassem limpos. Isso é uma condição. É uma instrução clara para o programa, que eu poderia traduzir aqui para uma linguagem de programação, para o nosso meio de programação, como um looping. Ou seja, fique aí com essa escova até que você identifique que o dente está limpo. E aí você para de escovar os dentes. O próximo fundamento é a abstração. A abstração é a capacidade de focar no problema principal sem se perder nos detalhes técnicos. Antes de pensar em soluções, é crucial você entender o problema que você quer resolver, o problema de uma forma completa, mas você precisa aprender a trabalhar a abstração. Nós fazemos isso a todo momento durante o nosso dia. A gente só não percebe. Por quê? Porque já está no automático. Exemplo, quando você manda o seu carro para uma oficina para que ele seja consertado, você não precisa necessariamente saber o que de fato o mecânico fez para consertar. Você sabe que ele chegou lá com um problema, por exemplo, não está marcando o nível do combustível. Quando você volta lá para buscar o carro, o mecânico vai chegar para você e vai falar, olha, a gente trocou a bomba de combustível, e aí ao olhar no painel agora você vai ver que está marcando corretamente
o nível do combustível. Você não quer saber os detalhes, quantos parafusos o mecânico teve que desparafusar, se ele teve que tirar teu tanque, se ele não teve, se ele conseguiu colocar a bomba de combustível pelo buraco que a gente coloca a gasolina. Esses detalhes você não tem a necessidade de saber deles. Nesse momento não vai te interessar. O que te interessa é que o nível do combustível seja marcado corretamente. Isso é uma espécie de abstração na vida real, que a gente faz de uma forma muito natural. Agora, você precisa aprender sobre as estruturas de dados que são fundamentais para organizar e manipular os dados de forma eficiente. Você vai precisar conhecer as principais no começo, como fila, pilha, vetor, lista. Existem outras, mas essas aqui são as estruturas que eu recomendo você começar a estudar no início da tua carreira, da tua jornada aí como desenvolvedor e desenvolvedora. Você não vai precisar ser um especialista em grafos ou árvores complexas de estrutura de dados, mas ter um entendimento básico dessas estruturas já é o suficiente para começar. Elas facilitam a resolução de problemas e implementação de algoritmos, porque, de novo, faz parte do fundamento da programação. E por fim, mas não menos importante, você tem ali as linguagens de programação. Depois de dominar os fundamentos, é a hora de você escolher uma linguagem de programação que você prefira. Todas as linguagens têm variáveis, estruturas de controle, loops e vários outros recursos, algumas com mais recursos, outras com menos recursos. Para começar, eu acho muito importante você escolher uma linguagem que facilite o seu aprendizado. Que linguagens são essas, Felipe? Bom, eu prefiro que você trabalhe, que você estude com linguagens que você tem fácil acesso à documentação, que você tem um amplo mercado de trabalho atuando com aquela linguagem, porque consequentemente você vai achar mais exemplos de algoritmos, de códigos na internet para você estudar. Você vai ter acesso a um conteúdo mais rico, a um material mais rico de consulta, e isso acaba facilitando ali no seu trabalho, no teu percurso ali de aprendizado. E o porquê disso? Porque é muito comum quando você está começando a estudar programação, você se sentir frustrado porque você não consegue evoluir. Então, se você escolher uma linguagem que você não tem muitos recursos para utilizar ou muitos recursos para você estudar, você acaba se desmotivando. Por quê? Porque você fica frustrado de não conseguir evoluir naquela linguagem. Então, é importante você escolher linguagens nesses requisitos que eu comentei aqui para você, com uma boa documentação, com bastante uso de mercado, com muitos profissionais que atuam com essa linguagem, que vai acabar facilitando ali na hora de você evoluir como programador. Agora que você sabe o mínimo necessário para começar na área de programação, está na hora de você botar a mão na massa. Se inscreva no canal da Backfront para mais dicas e conteúdos sobre programação como esse aqui. E não se esqueça de conhecer a Backfront Plus. Nós temos cursos completos que vão te ajudar a dominar todas essas etapas e muito mais. Transforme a sua carreira com a Backfront Plus. Vamos colocar em prática tudo o que aprendemos hoje e começar a transformar o mundo com a programação mobile. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe nos comentários o que você achou e se você tem alguma dúvida ou sugestão, e nós nos vemos no próximo vídeo. Bora codar!